Conexão de hoje vai bater um papo sobre inclusão digital com a professora doutora Vitória Cachar, da UniABC. Seja bem-vinda, professora, ao nosso programa. Obrigada, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Professora, segundo uma pesquisa realizada em 2007 pelo Datafolha, cerca de 45% dos entrevistados acima de 60 anos têm computador, mas apenas 19% utilizam o equipamento. O que a senhora acha desses dados aí fornecidos pelo Datafolha? Então, eu acho que era interessante saber que população que foi entrevistada, né? Pelo que eu entendo, a população dessa pesquisa reflete muito a população da cidade de São Paulo. E a cidade de São Paulo não é representativa do grande Brasil. Se a gente pensar no país, então não é a representação do país. Eu imagino que esse dado ainda esteja supervalorizando, porque a parcela que realmente tem acesso ao computador ainda é muito pequena, muito assim, os idosos que têm a possibilidade de ter um computador em casa, que provavelmente esse computador na pesquisa deve ser de alguém, de um filho, de um neto, não deve ser do próprio idoso, de um familiar, então o idoso tem acesso a ele, e se tem acesso deve ser um uso muito ainda restrito, né? Porque diferente do jovem, da criança, que à medida que vai tendo contato com o computador, da interação, vai descobrindo as funções e vai se virando, o idoso tem uma dependência muito grande. Então, para ele realmente sentir, para ele realmente ter acesso, ele precisa que alguém o ensine, que alguém mostre o caminho, que ele tenha um exercício mais contínuo, realmente. Professora, você acha que esses dados da pesquisa refletem a realidade do resto do país? Ou ficou mais concentrado nos centros urbanos, por exemplo, São Paulo? Eu acredito que ele reflita mais mesmo o perfil dos moradores da cidade de São Paulo. Até porque, para se adquirir um computador, isso ainda tem um custo. E se nós pensarmos em idosos e a aposentadoria que os idosos recebem, então o acesso à tecnologia, ele ainda está distante. Bem limitado, né? É bem limitado. Gastam a aposentadoria até mesmo para ajudar a sustentar a família, né? Os filhos, e com remédios, então, bem complicado. Exatamente. Então, quais as dificuldades que o idoso enfrenta aí para ter acesso ao mundo digital? Então, uma delas a gente já acabou de apontar, que é financeira, né? Ter acesso a um equipamento, poder adquirir um equipamento como esse, essa é a grande, né, a primeira delas. Mas como nós temos alguns órgãos que hoje se preocupam em trabalhar a inclusão digital, na perspectiva da inclusão social, então, o idoso está tendo acesso a esse equipamento, mas as dificuldades que ele tem em interação com essa máquina, elas começam da ordem operacional. É um bicho de 7 cabeças o computador? É um bicho de 7 cabeças, é o nome que eles até identificam. Eles falam que, principalmente para o mouse, inicialmente o primeiro contato com o mouse, eles falam que é um bicho de 7 cabeças porque cada vez que eles vão enfrentando, tentando dominar, surge uma nova dificuldade. Mas eles vão superando essa dificuldade, que é a coordenação visomotora. E eu uso muito um programa que é o Paint, que é o acessório do Windows, para iniciar exatamente esse contato, para ficar uma coisa mais fácil, mais lúdica. Então, à medida que eles vão se sentindo mais seguros com o mouse, eles realmente vão tendo possibilidade de mexer em outras funções dos programas do Word. E depois seguindo com a internet, com acesso a e-mail. Então, as dificuldades que a gente pode apontar são de ordem motora, quer dizer, coordenação visomotora, de ordem cognitiva também. Por quê? Porque a tecnologia, ela tem muito de virtual, né? Ela não é concreta. Então, fica muito difícil, por exemplo, se rola a página, eles falam, sumiu o que eu estava fazendo. Não, não sumiu, a página, você mudou de página. Então, para entender esses conceitos, então acaba realmente sendo uma dificuldade, mas com o tempo também eles vão compreendendo melhor o funcionamento e vão se sentindo mais seguros e aos poucos eles vão dominando os recursos do computador.
E como se dá o processo de aprendizagem na velhice? Há alguma didática específica? Então, é importante considerar o seguinte: primeiro, não é porque a pessoa ficou idosa ou ela fez mais do que 60 anos, né? Porque pela Organização Mundial da Saúde, o idoso é o indivíduo 60 anos ou mais. Então, não é porque ela, né, se tornou idosa, né? Vamos usar esse termo, é que ela não é mais capaz de aprender. Ela tem sim capacidade de desenvolver novas habilidades. E isso eu consegui identificar no meu trabalho quando eu fiz minha pesquisa de tese de doutorado, que eu trabalhei com turmas introduzindo informática e eu percebi assim que aos poucos eles iam dominando os recursos do computador. Só que para isso eu tive que constituir realmente toda uma metodologia, uma didática específica. Então, o idoso aprende sim, mas para isso você precisa constituir um ambiente que seja favorável a ele. Então, por exemplo, a forma que você se dirige, né, na medida que você está ensinando, é importante você olhar nos olhos, falar pausadamente, falar num tom de voz que seja claro, audível para ele, usar a terminologia mais simples, não exatamente acessível, exercitar muito a memória. Então, cada exercício aprendido, cada função aprendida, na aula seguinte eu repetia aquela e introduzia uma nova. Isso no trabalho de introdução à informática. Então, tem um caminho próprio para aprender, que é diferente da aprendizagem de uma criança, de um jovem, né? Então, ele é capaz, ele ainda tem potencialidades, mas você precisa ter também muita paciência, né? Então, uma característica que eles sempre apontavam, os alunos, você é muito paciente. E claro, porque você tem que esperar ele tem um tempo para aprender. E cada aluno tem um tempo para aprender. E isso fica muito discrepante, porque às vezes você tem numa turma aluno de 60, aluno de 80, aluno de 90, e os tempos são muito variados. E uma coisa que eu sempre falava e falo para eles é o seguinte, que eles precisam observar o progresso deles em relação a eles, não em relação ao colega. O colega não é comparação para eles, né? Então, eles perceberem como eles tinham entrado no curso e até onde eles já tinham chegado. Então, observar que eles tinham obtido, sim, sucesso, tinham progredido. Então, que isso tem um tempo. Nosso bloco está chegando ao fim. Para finalizar, uma pergunta. Quais os benefícios que a era digital traz para os idosos? Então, uma das questões que mais impactantes, e para mim também fica impactante, é na medida em que eles estabelecem contato por meio da internet com parentes que estão distantes. Então, isso é de muita emoção. E o primeiro e-mail também que eles enviam, que eles querem enviar geralmente para filho, filha, também é um momento assim que marca. Recentemente eu tive uma aluna que ela nunca tinha mexido no computador e ela tem 80 anos. É a primeira vez que ela mexe no computador. Então, quando ela mandou um e-mail para a filha dizendo estou aqui na sala de aula, estou aprendendo informática e tal, com a professora, e a filha respondeu de volta, foi uma alegria muito grande. Primeiro porque ela conquistou, para ela aquilo é uma conquista, é um desafio o computador, então uma conquista que ela superou. E por um outro lado é a sensação de que ela conseguiu entrar no universo digital e no universo também virtual. Então ela entrou na rede. E a outra questão que é fantástica é que assim, ela mostra para o filho, é o contrário, né? Geralmente o filho quer mostrar para os pais o quanto ele é capaz, ali inverte. Os pais, né, os avós querem mostrar para os netos ou para os filhos o quanto eles são capazes ainda. Tem até uma outra situação para ilustrar. Uma aluna minha, ela tinha terminado de escrever um texto, nós terminamos de imprimir e ela pegou o texto assim na mão e falou, hoje eu vou mostrar para o meu filho que eu sou capaz ainda de aprender, porque ele não acreditava que eu ia conseguir fazer isso. Então, e a vida não termina na velhice, então, ela começa só uma nova etapa. Então, também, por trás disso tudo, o que tem? A possibilidade que eles têm para aprender e, portanto, a autoestima deles, ela se transforma. Quer dizer, ele consegue identificar
que ele é capaz. Professora, nosso bloco agora acabou ao mesmo tempo. A gente vai para um rápido intervalo. Conexão volta daqui a pouco. Não saia daí. Conexão está de volta falando sobre inclusão digital para a terceira idade com a professora doutora Vitória Cachar. Professora, então, o que deve ser feito para que haja a inclusão digital? Programas específicos voltados para a terceira idade. E nós sabemos que algumas universidades abertas ou programas voltados para a terceira idade, eles têm ofertado cursos optativos, cursos de extensão, de inclusão digital. Mas nem sempre nesses cursos a metodologia é a mais adequada, quer dizer, a parte didática é a mais que reflete realmente a demanda de aprendizagem do idoso. Mas já é uma iniciativa. Nós temos também os próprios telecentros, eles atendem tanto a população jovem e adulto, como atende idosos. Isso eu sei porque eu já tive contato com algumas pessoas que trabalham nos telecentros e eles estavam realmente ofertando cursos específicos. Então, acredito que iniciativas dessa natureza são muito bem-vindas. E, assim, atualmente, né, no nosso mundo contemporâneo, as mudanças acontecem rapidamente, numa agilidade incrível. E para acompanhar não é uma tarefa fácil para qualquer idade. Então, com certeza. Né, quais as mudanças que podem ser notadas nos idosos que tiveram acesso a essa era digital? O que a gente acaba percebendo e eles acabam também trazendo os alunos é o quanto eles ficam, o quanto tempo eles gastam na internet. Então, eles acabam trocando muitos e-mails, sabe esses e-mails que vêm com apresentação multimídia? Então, eles recebem, reencaminham. Isso é positivo porque, de uma certa forma, eles estão entrando em contato com algumas informações e ao mesmo tempo, estão em contato com outras pessoas. Estabelecem uma rede de relações sociais. O grande perigo, na verdade, é o que aconteceu uma vez. Uma aluna veio me perguntar. Ela deve ter seus 75 anos. Ela falou que ela estava passando tardes inteiras conectada na internet. E se isso era algo que ela deveria se preocupar. Né? Eu falei, realmente, se isso estiver substituindo alguma atividade dela de lazer ou alguma outra ocupação que ela tinha, sim. Porque a internet, a gente sempre pensa que a internet só os jovens podem ficar viciados nela, mas os idosos também. A preocupação dela acabou se tornando um vício. Pode se tornar um vício também. Agora, o que a gente percebe é que os alunos que aprendem a mexer com informática, os que continuam, porque alguns vêm aprender informática só para desmistificar essa tecnologia, para entender as propagandas ou para entender na roda de conversas o que está sendo falado. Mas os que continuam são realmente aqueles que encontram um interesse específico. Ou para pesquisar alguma coisa sobre saúde, ou para acessar a conta de banco, ou para fazer compras, ou para verificar o que está acontecendo no nível cultural, cinema, viagens. Então, não são todos que realmente mantêm essa interação contínua. E a universidade, né? Como que a universidade ela pode contribuir para o acesso dos idosos a essa era da informação, das novas tecnologias da informática? Como a gente já conversou, é realmente propor cursos específicos. Uma coisa que eu percebo que é importante, que os alunos que frequentam as universidades abertas, eles frequentam durante um período do ano. E chega o período de janeiro, fevereiro, que é o período, digamos, de férias, julho, dezembro, eles ficam sem atividades e eles sentem muito falta do contato com os colegas, com os professores e dessas atividades que são intelectuais, culturais, mas que são também sociais. Então, eu acho que a universidade pensar em propostas de cursos de extensão nesses períodos de férias para que eles realmente tenham mais uma ocupação, mais um tempo de aprimoramento para a vida deles. Eu também sei de um outro meio também, para eles terem acesso a essa era digital.
Você é autora de um livro, né? Então eles podem ler esse livro. O livro Terceiridade em Informática, Aprender Revelando Potencialidades. Conta para mim como foi essa experiência e qual a lição tirada. Essa foi uma experiência muito feliz. Na verdade, eu comecei com umas aulas de introdução à informática na PUC, e a partir dessas aulas eu comecei a testemunhar o quanto esses alunos se empolgavam, saíam felizes com a interação com a tecnologia, o quanto eles também podiam estar se divertindo a partir dessa interação com a tecnologia. E eu resolvi, então, tornar isso uma pesquisa. Foi aí que eu descobri também outras coisas, que é que os alunos, quando estão aprendendo, os alunos idosos, quando estão aprendendo, não são tão idosos, eles também se tornam crianças. Porque todo aprendiz está com a sua curiosidade toda ativa, e essa interação, ela é como se ela rejuvenescesse, ou como se ela desse uma energia muito boa. E também aprendi, a partir deles, que existe um caminho próprio para a aprendizagem, que a gente precisa descobrir qual é esse canal. Professora, infelizmente o assunto estava gostoso, mas o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um grande prazer estar aqui com você. Obrigada. Obrigada. Conexão fica por aqui, mas você sabe, mande sugestões ou críticas para tvuniabc@uniabc.br. A gente tem um encontro marcado no próximo Conexão. Um beijo, até lá.